Olá, professores e professoras da Academia de Pregadores Kids. Sejam muito bem-vindos ao curso Educação Cristã na Infância. Eu sou a professora Vanessa Magalhães e tenho muita alegria em poder estar aqui compartilhando essa aula com vocês. Bem, vamos começar? Então, nós estamos falando sobre educação cristã na infância e parece que falar sobre educação é uma coisa muito simples, é uma palavra que a gente ouve falar no nosso dia a dia. Mas vamos entender um pouquinho mais o que realmente significa a palavra educação? Bem, essa aula é muito importante que vocês saibam, esse curso ele está fundamentado no livro Educação Cristã na Infância, que foi um livro de minha autoria, que foi lançado no ano de 2018, que já está na sua segunda edição. Bem, vamos lá falar um pouquinho sobre educação? Nesse primeiro momento, vamos compreender um pouquinho mais desse conceito. E o que seria educar? Essa palavra que a gente vê tantas vezes sendo pronunciada do nosso cotidiano, na nossa vida, não é verdade? Quantas vezes a gente se vê falando assim: uau, que pessoa educada! Nossa, que pessoa sem educação! O que significa ter ou não ter educação? Vamos lá. Educação significa conduzir, guiar, ensinar. Alguns teóricos, em algumas definições, chegam a dizer que educação significa conduzir para fora. É como se nós estivéssemos extraindo, auxiliando um indivíduo a colocar para fora aquilo que há de melhor em si, as suas maiores potencialidades canalizadas para aquilo que há de melhor, ok? Bem, e uma coisa muito importante na questão da educação, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é essa frase de Nelson. Ele diz: a experiência escreve no cérebro. Por quê? Porque a educação ela está muito ligada ao conceito de ensino ou ensinar. E ensinar significa deixar uma marca. Nós, educadores, precisamos saber que exercer educação é marcar a vida de pessoas. Existem marcas que são superficiais e passageiras, outras que são profundas e duradouras. E o que vai definir isso é a boa prática de um educador. Bem, agora nós vamos entender o que vem a ser, então, essa educação. A educação ela não é apenas um momento. A educação é um processo. É um processo através do qual nós aplicamos meios ou métodos para desenvolver alguém em algum sentido. E o educador é essa pessoa que aplica esses meios, que coloca essa chamada metodologia, que conduz nesse caminho do desenvolvimento em algum aspecto da vida ou em vários aspectos dela. A educação, ela pode estar classificada de 3 maneiras basicamente. Nós temos a educação formal, que é aquela educação que a gente vê sendo conduzida na escola, nas universidades, uma educação que ela está baseada numa legislação, uma educação que segue diretrizes. Nós temos também a educação não formal. É uma educação que ela segue uma sistemática, ela tem um currículo, ela tem um objetivo bem constituído, definido. No entanto, ela é uma educação que não está presa a regras, a leis. Ela pode estar sendo desenvolvida num espaço social de desenvolvimento humano, como é o caso de uma igreja, de uma ONG, onde tenham pessoas que tenham sido treinadas para desenvolver outros também em algum aspecto. E nós temos a educação chamada informal. Que educação é essa, Vanessa? Aquela educação que se dá no dia a dia. É aquela que, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre participando dela, de maneira ativa ou de maneira inativa. Ou a gente está influenciando ou a gente está sendo influenciado. A verdade é que ninguém tem como fugir do processo educativo. Uma vez neste mundo,
nós estamos inseridos numa sociedade que vai nos formar de alguma forma. Amém? Vamos lá? Bem, e aonde acontece a educação e como essa educação acontece? Bem, se a educação é um processo, nós precisamos compreender que ela não está restrita a um único lugar, nem a um único momento. Ou seja, nós não podemos entender que a educação ela está restrita a um ambiente de sala de aula ou um ambiente qualquer onde nós decidimos aplicar uma conduta para desenvolver uma determinada atividade. A educação como um processo, ela acontece em todos os lugares. Em todos os momentos onde nós estamos interagindo com pessoas, interagindo com o ambiente, nós estamos, de alguma forma, alterando o ambiente e sendo modificado por ele. E ela não acontece num único momento, ela está presente todo o tempo. É por isso que eu costumo falar com as minhas professoras, não é verdade? Nos nossos treinamentos, que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa postura de educador. Porque todos nós, a todo momento, nós estamos influenciando o objeto da nossa educação. E no caso da educação cristã na infância, onde nós temos a criança, esse ser tão observador e curioso, que aprende muito mais com aquilo que vê do que com aquilo que escuta, nós precisamos tomar todo cuidado, porque a todo tempo nós estamos sendo observados, a todo tempo nós estamos influenciando a vida das nossas crianças. E nós precisamos estar atentos a isso. E quem é o agente da educação? Bem, numa educação dita por formal, nós temos que os agentes da educação podem ser os professores, especialistas, que têm uma formação, que têm um título. Esses são geralmente os agentes da educação formal, não é verdade? Porque eles estão o quê? Amparados por uma legislação. E na educação não formal? Às vezes são profissionais, outras vezes são pessoas voluntárias que foram treinadas para desenvolver aquele processo educativo. Então, dentro das nossas igrejas, dentro de ONGs, em outros espaços de desenvolvimento, a gente vê ali uma educação muito semelhante a essa proposta educativa, a proposta não formal. Ela não está amparada numa lei, mas ela tem um objetivo, ela segue um cronograma, não é verdade? Muito definido, e ela é aplicada por pessoas que foram preparadas para aplicá-la, ok? Mas nós também temos os agentes da educação informal. E quem seriam os agentes dessa educação? E aí eu gostaria que vocês vissem ali comigo. Todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, da vida deste indivíduo, ele é um agente dessa educação. Ou seja, cada um de nós que participamos da vida de alguém, precisamos saber que somos educadores. E por que eu estou falando tudo isso? Porque ser um educador está para muito além de simplesmente ter um título ou ter uma formação. Ser um educador é ter uma consciência e tomar a decisão de assumir uma postura educativa. Qual é a sua decisão? Qual é a postura que você está assumindo? Muitas vezes nós nos vemos preocupados, tão preocupados com os nossos programas de aula, e isso é importante. Mas o que é que nós estamos dando e sendo como exemplo no nosso dia a dia, pelos corredores por onde passamos, na nossa vida cotidiana, na nossa prática, da mais simples que seja? Será que você está sendo um bom influenciador? Essa semana eu ouvi uma frase que é de um autor desconhecido e dizia assim: se você pudesse se alimentar das suas palavras, você estaria sendo nutrido ou envenenado por elas. Isso é para nós entendermos que a todo tempo, tudo que fazemos, tudo que falamos, aquilo que vestimos, aquilo que expressamos, isso influencia a vida de alguém. E quando nós falamos de criança,
essa influência torna-se ainda mais forte. Porque esta fase da vida humana, como nós veremos em algumas aulas à frente, é uma fase onde se tem uma propensão, uma abertura, uma sensibilidade muito grande a todos os estímulos que se sofre. Então, nós, educadores cristãos, na infância, precisamos ter esta consciência. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. E quem é o agente dessa nossa educação? Ou seja, me desculpem, o agente somos nós, os educadores. Mas quem é o foco da educação cristã na infância? Quem a educação cristã na infância deseja desenvolver em algum aspecto? É a criança. A criança é o foco dessa educação. A criança, esse ser tão incrível, esse ser tão fofo, né? E ao mesmo tempo tão frágil, e ao mesmo tempo tão desafiador que se apresenta diante de nós, principalmente numa sociedade pós-moderna, onde nós temos influências dentro e fora de casa, a todo tempo. A criança é esse foco da nossa educação e nós precisamos cuidar de tudo que fazemos pelas nossas crianças. Elas são preciosas para Deus. Elas são importantes para a formação de uma sociedade. Mas eu queria refletir com você agora um pouquinho sobre o que vem a ser a infância. A infância, se nós formos ver por questões legais, ela vem a ser este período que se concentra de 0 a 12 anos de idade. Então, quem é a criança segundo a lei? Mais precisamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, ele diz que a criança é todo indivíduo de 0 a 12 anos de idade, ok? Mas nós temos também o entendimento que a Bíblia nos traz acerca da infância. Então, se nós olharmos para o Salmo 139, nos versículos 15 e 16, e aí eu vou convidar vocês a estarem lendo este texto bíblico comigo, Salmo de número 139, versículos 15 e 16. O salmista vai dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É bem verdade que a lei se preocupa com a criança a partir do nascimento. É aí que ela tem importância para efeito de lei. Mas nós que somos cristãos, que temos a base na palavra de Deus, precisamos entender que a infância ela começa muito antes do nascimento. Ela começa na concepção. E aqui o salmista deixa claro, dizendo que Deus já o conhecia quando os seus ossos ainda estavam sendo formados, quando ele ainda nem tinha uma forma definida. Os seus dias já eram contados antes que nenhum dele ainda tivesse acontecido. Então, a Bíblia nos afirma que a infância, ela começa muito antes e ela tem a sua importância desde a concepção. Mas eu queria também trazer para vocês uma concepção que está em Lucas, né? Ou também um texto bíblico que se encontra em Lucas 1,
41. E diz assim o texto de Lucas, que está exposto aí no slide, você pode nos acompanhar. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isso mostra que esse ser ainda em formação, ele está sensível às emoções da mãe, às coisas que acontecem no ambiente externo ao útero. Ele está vulnerável a esses acontecimentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins, tá? Esse estudo aqui, um estudo muito interessante, vai falar a respeito, é um dado científico, vai falar a respeito de influências, tá? De estímulos auditivos em fetos ainda bem novinhos, tá? Em condições ainda bem iniciais de formação. E esse autor, Sá, que é o autor do livro Psicologia do Feto e do Bebê, Eduardo de Sá, ele diz assim: ao ser capaz de receber, processar, integrar e selecionar e discriminar informações e dados do exterior, o feto torna-se um parceiro ativo que apresenta possibilidades relacionadas a algum tipo de vida mental organizada, ainda que de uma forma rudimentar. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que, ainda que esse aparelho auditivo, que este corpo ainda esteja em formação e ainda apresente uma forma ainda muito primitiva e rudimentar, ele é um sujeito ativo em formação. Ele sofre as influências do mundo externo. Então, ele está vivo. Ele está vivo e ele precisa ser considerado como um sujeito influente e que sofre as nossas influências também. E então, aqui, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre, bem definidamente, o que a educação cristã na infância ela deseja, de fato, desenvolver na criança, tá? Porque há muitos pensamentos equivocados a respeito da educação cristã na infância. Há muitos que pensam apenas numa doutrinação, há muitos que pensam em acostumar a criança a estar indo ao ambiente de uma igreja ou a estar praticando rituais religiosos dos quais ela sequer tem noção do que significa para ela. Mas a educação cristã na infância, ela tem um papel muito importante. A educação cristã na infância, ela tem o objetivo de desenvolver uma fé genuína num único Deus, que é o Criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que é o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, o seu Filho perfeito, para que essa criança venha a ser salva. Então, nós entendemos que a criança ela precisa conhecer o Senhor Deus, ela precisa saber de onde ela veio, e que ela tem também um destino e uma finalidade. Ela tem um lugar para onde ela irá. E ela tem também a sua origem no Criador de todas as coisas, no Deus único. Essa criança também precisa saber que ela é pecadora, que ela já nasce inclinada ao pecado, mas que existe um Salvador, Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus que morreu na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. E é necessário que ela aprenda que erra, mas que o Senhor Jesus é misericordioso e quer perdoá-la, e de que ela precisa abrir o seu coração e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e decidir viver segundo a palavra desse Salvador. Há muitos que pensam, professora Vanessa, mas as crianças são inocentes. Nós precisamos ter cuidado com esse entendimento.
Nós vamos aprender na próxima aula o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Fique conosco e confira.